o teu servo morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar meus 2 filhos para serem servos ou escravos. E Eliseu lhe disse: o que tenho eu de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, ele e fechou dele e fechou a porta sobre si e seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que cheios foram todos os vasos, e disse a seus filhos: traz-me mais ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais nenhum vaso. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos viveis do resto. Amém? Pode se assentar nessa tarde, glorificando o nome do Senhor Jesus, porque Ele tem bênção e tem vitória. Palavra bem conhecida nessa tarde fala sobre uma mulher sábia, que ela estava à beira de perder os seus filhos por causa de uma dívida. Não sei o porquê, o seu marido veio falecer de repente. A Bíblia não nos conta, porque ele era da escola dos profetas de Eliseu. E a Bíblia é clara em dizer que esse homem veio a falecer e deixou essa mulher com uma grande dívida. E juntamente com seus 2 filhos, essa mulher ficou viúva, sem saber o que fazer. Um dia de crise na sua vida, uma crise que vem para todos nós, o deserto que vem para todos nós. E aquela mulher, então, ela pega e vai até o homem de Deus, o profeta Eliseu da época. E ela vai pedir a ele uma direção, com sabedoria, o que ela ia fazer, como ela ia agir diante daquela situação. Ela poderia ficar prostrada, ela poderia ficar se lamentando, chorando, poderia, mas ela se levantou. E ela foi em busca de um socorro. Ela foi em busca de uma providência. Como eu e você que estamos nessa tarde. Nós sabemos que estamos vivendo dias de pandemia. Estamos vivendo dias de crise. Dias difíceis que vai faltar água. Talvez vai faltar o alimento. Mas não vai faltar a presença do Senhor na nossa vida. Porque é em tempo de deserto, em tempo de vale, que Deus mais mostra a sua grandeza do seu poder. Porque o poder do Senhor, ele se aperfeiçoa naquilo que nós não podemos fazer. Naquilo que nós podemos fazer, nós vamos lá e fazemos. Quando nós temos dinheiro, né, pastor João, nós vamos lá pagamos as nossas contas. Mas quando nós não temos, nós colocamos no joelho e falamos: Senhor, prepara aqui, Senhor, porque eu não tenho como pagar essa dívida. Como essa mulher estava nesse dia aqui. E ela foi até o profeta Eliseu e ele disse: mas o que é que você tem na tua casa? Deus falou para mim que o pouco que você tem é que ele vai multiplicar. Missionária Nilda, você não conhece a minha história, não conhece a situação que eu estou vivendo, mas o Senhor sabe. O Senhor que te trouxe aqui nessa tarde, o Senhor que você serve, aquele que abre porta onde não tem, aquele que fecha a porta e ninguém abre. Apocalipse 3:8 diz: Ele está aqui nessa tarde para abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. Mas Ele quer que você se levante no nome de Jesus nessa tarde. Não fique prostrado diante da situação. A minha família tem meus problemas, está na droga, está na prostituição, está no álcool. A missionária, a pastora já testificaram aqui que Deus está trabalhando na sua casa, na sua família. Enquanto a filha dela ia adorar o Senhor, Deus trabalhava no coração e na vida da mãe, mas havia uma vizinha orando. Nessa tarde Deus quer que você tenha boa vizinhança, para que você possa pedir vasos emprestados. Quando o profeta diz: vai, volta para tua casa e pede vasos emprestados a teus vizinhos, não pouco. Eu creio que aquela mulher tinha uma boa vizinhança, porque senão eles não iam emprestar os vasos para ela. Tem mistério de Deus aqui nessa palavra, nessa tarde. Essa mulher, qual não é mencionado nem o nome dela, não importa se não é mencionado o teu, meu nome. Se você está como essa mulher, talvez não é mencionado o teu nome em muitos lugares, mas é mencionado o teu nome lá no céu. Porque aquela mulher foi escrito aqui no livro da vida, que ela era uma mulher dos filhos dos profetas. E aquela mulher se levantou e não deixou que levasse seus filhos escravos. Ela não se conformou com a situação. Tem momentos que nós precisamos se levantar, mesmo que seja chorando, gemendo. Aquela mulher foi até o homem de Deus. E nesses dias agora, nós precisamos prostrar diante daquele que tudo pode, Jesus Cristo. Hoje nós temos livre acesso. Aquele tempo o povo não tinha livre acesso, se não fosse Deus falar pelos profetas.
E hoje Deus fala diretamente conosco. Nos usa os profetas, usa a palavra dele em primeiro lugar na nossa vida, porque é ela que edifica, é ela que fortalece. E a Bíblia diz que essa mulher, ela foi até o profeta Eliseu, ele falou: mas o que é que você tem em casa? O que é que eu posso fazer por você? Eu tenho um pouquinho de azeite. Ela se lembra que ela só tinha um pouquinho de azeite. Sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Esse pouquinho de azeite é um pouquinho de oração, é um pouquinho de lágrima, é um pouquinho de jejum. Que a irmã testificou aqui: quando uma lágrima cai, ela é recebida no odre do Senhor, e o poder de Deus se aperfeiçoa nas tuas fraquezas, e Ele vai te usar e vai te honrar. E quando essa mulher falou: eu tenho um pouquinho de jejum, eu tenho um pouquinho de oração, eu tenho um pouquinho de palavra, e aquela mulher se lembrou que ela tinha algo dentro da sua casa que era precioso. O pouquinho que você tem, Deus quer multiplicar nessa tarde. Eu vejo Deus visitando o celeiro nessa tarde, multiplicando, porque Deus trabalha naquilo que você não tem, para Ele operar o milagre e dizer que Ele tem todo o poder na terra e no céu. Havia um homem ali, 2 homens também. Em Marcos 2 vai dizer sobre um homem que estava paralítico, e tinha 4 homens que se levantou em prol da vida daquele moço, e levou ele naquela casa onde estava Jesus, mas por causa da multidão eles não podiam entrar. Aqueles homens poderiam ter desanimado e voltado para trás, mas não, eles pegaram e furaram um telhado lá, entraram pela lateral, e levaram aquele moço até diante de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus olha para aquela situação, pela fé daqueles homens, diz: perdoados estão os teus pecados. E então os fariseus, pessoas que estavam ali, começaram a razoar em seu coração: mas quem é esse que pode perdoar pecado? Espírito Santo, labaixo de me canta lamanais. Apontaram o mestre Jesus e disseram: mas não podia ele curar esse paralítico? Primeiro, o Senhor às vezes quer sarar a nossa ferida do nosso coração. Ele quer perdoar os nossos pecados, escrever o nosso nome no livro da vida, para que depois Ele possa operar o milagre físico. E às vezes as pessoas estão esperando somente aquilo que nós vemos. Aquele paralítico estava em pecados. A Bíblia é clara e diz em Marcos 2 que aqueles homens levaram até Jesus um homem paralítico. Mas muitas das vezes as pessoas querem apontar o meu e o teu defeito. E o mestre, olhando para ele, diz: mas o que é mais fácil? Perdoar pecado? Ou dizer a esse paralítico: levanta e anda? Para nós é muito difícil, porque nós não podemos fazer milagres se o Senhor não operar através da nossa vida, se o Senhor não quiser fazer nada. Mas Jesus, Ele naquele dia, Ele disse: para que saibas que o Filho tem poder na terra. Ele disse ao paralítico: perdoados estão os teus pecados, levanta e anda e vai para a tua casa. Deus está dizendo: não importa a situação que você chegou aqui, que você está aqui até hoje, mas Deus pode mudar a tua situação a partir de hoje, se você crer. Se você tomar posse. Aqueles 4 homens não podiam talvez fazer um milagre para aquele homem, mas eles podiam pegar ele naquela cama e levar até onde estava o mestre Jesus. E a Bíblia fala que naquele dia aquele homem saiu dali com a sua vitória, com o seu milagre. Eu não sei o que você veio fazer aqui nessa tarde. Eu sei que você ama a pastora Joana, as irmãs que estão aqui, mas eu creio que você saiu numa tarde, qual nós pedimos chuva para o Senhor esses dias, e Deus mandou a chuva, e às vezes uns pedem para não chover e outros pedem para chover. Então Deus, Ele conhece todo mundo. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E Ele sabe que se não vier a chuva, também os rios começam a secar, e não tem água. E se não tiver água, como foi nos dias do profeta Elias, ali 1 Reis 17, vamos falar também sobre Deus tirar os profetas nessa tarde da caverna e usar. Aleluia, Deus. O Senhor usou a vida de Elias, que por 3 anos e pouco não choveria, e Ele mandou ele correndo para o rio, ali o ribeiro, se esconder. Às vezes o Senhor está te escondendo por um tempo, mas Ele quer te levantar. Na hora certa Ele vai te chamar, Ele vai te levantar. E ali o profeta estava bem acomodado, os corvos traziam pão, trazia carne, e ele comia e bebia. Mas chegou a hora que o Senhor disse para ele, em 1 Reis 17:8, diz: agora você sai e vá lá para Serepta, que eu ordenei uma viúva que te sustente. Aleluia, Deus tinha um plano na vida daquela mulher. Salvar ela e salvar o seu filho em tempo de crise, de seca, de água e de fome. E a Bíblia fala que o profeta Elias chega na cidade,
E ele olha para a situação daquela mulher, ele, creio eu, conjecturando aqui, que ele olha para o Senhor e fala, mas o Senhor se enganou, me mandar num lugar. Uma mulher que não tem nada para ela, nem para o seu filho vai comer. Aquela mulher estava catando os gravetos, ela estava pegando um pouquinho que ela tinha para dar para o seu filho e para ela, e eu comer e depois morrer. Talvez você está achando hoje que você vai comer hoje e a tua situação está tão feia que a partir de hoje você já vai morrer. Espiritualmente falando, financeiramente, fisicamente. E o Senhor está enviando socorro para você, para a tua casa. E aquele homem chega e pede para ela um copo de água. Pedir um copo de água hoje é simples, mas pedir naqueles dias que não tinha água. E ela foi. E quando ela ia buscar a água, ele disse, não, mas traz um pouquinho também, um pedacinho de bolo. Faz lá e traz para mim. E aquela mulher, ela creu na palavra do profeta. E ele disse, faz primeiro para mim. Ofereça primeiro o que você tem para alguém, para Deus abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. E ela fala, ela reclama no momento, ela fala, mas só tenho esse aqui para mim e para o meu filho. Mas segundo a palavra do Senhor, eu vou fazer para esse profeta. Aquilo que você dá para um homem, para uma mulher de Deus, Deus não fica devendo nada para ninguém.